A paz do Senhor, meus irmãos, chegando com mais uma reflexão bíblica para a nossa edificação espiritual. Porém, antes, quero ser grato por tua vida, por todos vocês que nos seguem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Deus continue abençoando cada um de vocês. Minha gratidão por vocês nos ajudar a continuar anunciando o Evangelho de uma maneira simples, com objetivo de divulgar exclusivamente a palavra de Deus. Como eu sempre digo, me ajude a divulgar o Evangelho. Compartilhe com um amigo, curta, acione lá o sininho no YouTube, se inscreva no canal do YouTube e nos siga no Instagram, e Deus seja glorificado em todas as coisas. Hoje eu quero meditar um pouco. Cada um estava lendo um texto aqui de 1 Samuel, capítulo de número 18, versículos do 7 ao 9, e dentro desse texto me veio essa reflexão. Eu quero compartilhar com você para a glória de Deus. Diz assim o texto: E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Eu quero refletir um pouquinho com você sobre como lidar com o ciúme ou com a inveja. Perceba que Saul, ao ouvir as mulheres cantarem e no seu louvor darem a ele milhares e darem a Davi 10 milhares, isso provocou uma inveja, um ciúme ao coração do rei Saul, que a partir daqui em diante ele vai procurar constantemente tirar a vida de Davi, ao ponto dele dar ordem no capítulo 19, no versículo 1, ele dá ordem para tirarem a vida de Davi. Olha só: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos, para que matassem Davi. Percebam que neste caso aqui, o ciúme, ele está trazendo algo negativo. Por que dizemos isto? Porque todos nós sabemos que há o lado positivo do ciúme, como um zelo. Não é isso? A Bíblia diz que Deus tinha ciúme do seu povo. Falando de quê? De zelo. O marido que ama a esposa, ele tem um ciúme da esposa. Mas que ciúme é esse? Um ciúme doentio? Não, um ciúme de zelo. Tá certo? O ciúme ele também pode ter características positivas. Mas aqui no caso de Saul, ele trouxe características negativas. A definição que nós encontramos de ciúme é um sentimento de despeito por ver alguém ter algo que é alvo do seu desejo. Vou repetir: ciúme é algo a despeito por ver alguém ter algo que é alvo do seu desejo, tá certo? Quando Saul ouviu os louvores daquelas mulheres, dando mais a Davi do que a ele invejou aquilo que deram a Davi.
Quando a gente estava meditando aqui nesse texto, eu lembrei-me também de uma outra passagem bíblica que está no livro de João, no capítulo de número 3, versículos do 26 ao 30, quando os discípulos de João Batista vieram até João Batista questionar por que Jesus estava batizando mais do que João, em uma atitude de demonstração também de ciúmes. Vamos ver o que está escrito no versículo 26 ao 30. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Olha a preocupação dos discípulos de João. Todos estavam indo ter com Jesus para serem batizados por ele e deixando, obviamente, de vir até João. Olha só a resposta de João no versículo 27 em diante. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vejam só comigo duas situações bem diferentes umas da outra. Começou da mesma maneira, acontecendo ali uma crisezinha de ciúmes, a de Saul para com Davi e dos discípulos de João para com Jesus. Saul, ele toma uma atitude de perseguir para matar Davi. João toma a atitude de não absolver o que os discípulos trouxeram para ele, mas em contrapartida rebater aquela crise de ciúme dos seus discípulos e mostrar a realidade de quem era Jesus e quem era ele. Aqui eu fiquei meditando um pouquinho e entendi o seguinte: há um tripé em nossas vidas que nós precisamos entender para ter uma vida cristã sadia, sem problema com a inveja e o ciúme. E que tripé é esse? Veja só, primeiro, tenhamos consciência que não estamos disputando com o outro, uns com os outros. Nós não estamos em disputa. Jesus, ele disse que reino nenhum dividido prosperará. Aquele que com ele não ajunta, espalha. Olha só, eu não estou em disputa com você pelos céus. Pelo contrário, nós estamos caminhando juntos para os céus. Andamos em comunhão, sem problema de inveja, sem problemas de ciúmes. Davi e Saul faziam parte do mesmo reino. Sabe o que é que eu entendo aqui? É que Saul entendeu como uma disputa entre ele e Davi. Então, entenda isto. Nós não estamos em disputa. Nós estamos caminhando juntos para o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Como diz o João escrevendo no seu livro, ele diz: para que todos sejam um, como Abraão disse a Ló, seu sobrinho: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Glórias a Deus. Então não precisamos estar em disputa. Essa é a primeira consciência que devemos ter.
Segundo, devemos entender quem nós somos, como nos vemos a nós mesmos. Sabe o que é que eu entendo? Faltou alguém chegar para Saul e dizer a ele: Saul, você é o rei. Davi é mais um súdito do reino. Você é o rei. Você está com a coroa. Você está no trono. Para que se preocupar com esse cântico dessas mulheres? Se você mandar Davi para a guerra, ele vai. Se você disser que ele não vai, ele vai ficar aqui no palácio com você. Você é o rei. Saul nos dá a entender que ele não sabia quem ele era. Nós precisamos ter consciência de saber quem nós somos, qual a nossa posição, qual a nossa função e qual a missão, tarefa que o Senhor nos confiou. E para concluir, terceiro ponto, como vemos as outras pessoas, como a gente vê as demais pessoas. Percebam que João, quando os discípulos trouxeram para João que Jesus batizava mais do que ele, João não se preocupou-se com isso. João não tentou de maneira alguma entrar em uma disputa com Jesus. João não tentou de maneira alguma ser maior do que Jesus ou melhor do que Jesus. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu a soberania de Jesus, a superioridade de Jesus. Ele entendeu que ele estava para somar. Olha só, ele disse para os seus discípulos: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Aleluia! João Batista sabia quem era Jesus. Então, fica este conselho, esta reflexão. Entenda, você não está disputando com o seu irmão alguma coisa. Você não está disputando se você é melhor pregador do que ele, se você canta melhor do que ele, se você pastoreia melhor do que ele. Não, você está caminhando junto com ele para os céus e cada um de nós temos a nossa missão que Deus nos confiou para realizar aqui na terra. Venhamos cumprir bem esta missão e Deus seja glorificado. Saiba quem você é, aonde você está e aonde Deus te colocou e aonde você ainda poderá chegar, conhecendo a ti mesmo e também conhecendo as pessoas. Ver as pessoas como elas são e respeitá-la dentro daquilo que elas são e os cargos que elas ocupam e as funções que elas realizam para o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Então diga não ao ciúme negativo, ao ciúme que provoca a inveja, que provoca a perseguição, que provoca o desejo de matar, o desejo de destruir. E deixe Deus ser glorificado em nossas vidas, na sua vida, no nosso meio cristão, e o nome do Senhor será glorificado para todo sempre. Fiquem na paz, abraço mais uma vez, em o nome de Jesus. Muito obrigado, em o nome de Jesus.